Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje a gente vai falar sobre o MAC address. MAC address então é aquele endereço físico, né? O pessoal chama de endereço físico, MAC address ou endereço MAC, e ele vem gravado mesmo no chip, né? Vem gravado no hardware do dispositivo de rede. Tá legal? Esse nome inclusive ele vem da subcamada MAC, né, que a gente comentou aí na aula passada. Esse é um endereço de 48 bits. Então, como 48 bits, né, a gente lembra, são 48 zeros e uns, né, escritos sequencialmente, uma quantidade razoavelmente grande de caracteres, então a gente acaba escrevendo ele em hexadecimal. Então, você sempre vê ele escrito desse jeitão aqui, né? Ou com tracinho, né? Dois números, traço, tal. Ou a gente vê com os pontos, né? Separando os bytes. Né? Então, é um endereço aí com 6 bytes que a gente vê aí escrito com o MAC address, né? E esse endereço MAC, ele é dividido em duas partes. Então, a primeira, ele identifica o fabricante. E a segunda, identifica a placa. Então, esses 3 primeiros bytes aqui, ó, que você vê, eles identificam o fabricante. Algumas vezes, quando você está vendo qual que é a placa de rede que você tem, você está buscando informações lá no prompt de comando, algumas vezes você vê até esses itens sendo substituídos, né? Então, em vez de você ver 00.23. alguma coisa, você vê lá o fabricante ou a marca daquela placa de rede, né? Aí vem outro nome lá, vem tipo marca, né? Não vou citar marcas aqui. Aí depois 2 pontos, aí continua o endereço, normalmente. Né? Por quê? Porque esses 3 primeiros bytes aqui, eles identificam literalmente a marca. Então, às vezes, eles são substituídos mesmo por um nome. Já os últimos 3 bytes, já não tem como fazer isso. Né? Esses 3 caras aqui, eles identificam quem é aquele dispositivo. Esses números, então, eles nunca podem repetir. Né? Teoricamente, pelo menos eles nunca podem repetir, mas é muito raro mesmo você encontrar equipamentos com MAC address iguais, muito raro mesmo, né? Eles já vêm de fábrica, cada um com um MAC address. Esses MAC address eles são colocados de forma sequencial para minimizar aí para minimizar aí a forma de que venham 2 dispositivos com o mesmo endereço, tá? E aqui, só para terminar então, a gente está mostrando as 3 partes de um quadro, né? Lembra que na aula passada nós falamos sobre um frame, e aqui então eu tenho um resumão de como que é um frame, né? E esse frame ele tem um cabeçalho. O cabeçalho ele basicamente tem informações sobre o próprio frame, né? Entre eles ele fala qual que é o MAC de origem e o MAC de destino. Tá? Então, numa rede, a gente vai ver melhor na próxima aula, mas isso daqui é muito importante. Né? Então, você tem um MAC address de origem, que informa de onde está vindo esse frame, e o MAC de destino, que indica para onde esse frame deve ir. Tá legal? E isso aparece sempre em todos os quadros. Na sequência a gente tem aqui os dados. Os dados, então, né, essa porção aqui toda, ela está informando literalmente as informações que estão sendo enviadas. Tá? E no final a gente tem o trailer. Esse trailer aqui ele contém informações sobre verificação, para saber se aquele frame foi ou não alterado no seu envio. Tá? Então essas são as 3 partes de um quadro. E para nós aqui nessa aula, o importante aqui é que todos os frames ou quadro, né, a mesma coisa como a gente viu na aula anterior, eles possuem aí o endereço de origem e o endereço de destino. Bom, mais uma vez agradeço aí por vocês estarem assistindo aos nossos vídeos. Quem tiver um tempinho aí pode seguir a gente no Boson Treina e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima.